Dei como título à meditação desta noite expectativas frustradas e dúvidas. E expectativas frustradas, todos nós, com certeza, já tivemos experiências dessa natureza, não é? E muitas vezes com elas vêm as dúvidas. Quando as coisas não correm bem, nós perguntamos o porquê e muitas vezes pomos até em causa algumas coisas em que acreditamos. Iríamos refletir em dois episódios que são narrados no Novo Testamento, que falam de alguns personagens que realmente tiveram expectativas que estavam fora da realidade que Deus tinha para com eles. Não vamos analisar grandes provas de fé. Antes, pelo contrário, vão ser episódios que relevam momentos dúbios na vida espiritual dos personagens que neles participam. Acreditamos certamente no ensinamento que Paulo deu ao seu filho Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, que iremos ler, 3,16 e 17. 2 Timóteo, podemos também lá em casa acompanhar a leitura da Palavra de Deus, em 2 Timóteo 3,16, é Paulo que escreve, dando conselhos àquele que ele domina como o seu filho espiritual, e que diz assim, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura, divinamente inspirada, queremos que toda a Escritura é inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Com que objetivo? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Deus deu-nos as ferramentas para fazermos os nossos planos para chegarmos a boas obras, segundo a sua vontade. E as Sagradas Escrituras são muito honestas na narração da vida daqueles que nós consideramos os heróis da fé, não escondendo os seus fracassos, não escondendo aquelas situações em que eles vacilaram. E também aí, a Bíblia diz que dessas histórias de vida nós podemos tirar lições para que não caiamos nos mesmos erros. E, sobretudo, para sabermos que, apesar de cairmos, Deus, no seu amor, concede-nos sempre a possibilidade do arrependimento e do perdão. O primeiro episódio envolve um profeta do qual Jesus disse: dos nascidos de mulher, nenhum há maior que ele. Falamos daquele que foi chamado por Deus para preparar o caminho do Messias, que reconheceu Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como o Filho de Deus, como aquele que traria o reino da verdade e da graça a este mundo. Estas são afirmações de João Batista, já com certeza tínhamos chegado lá, que depois, em casa, se quisermos, poderemos ver em João 1, 15 a 34. São afirmações que com certeza lhe foram reveladas pelo Espírito de Deus. Ele era um escolhido de Deus, com o objetivo de preparar o caminho para a vinda do Messias. E é possível que um homem desta envergadura espiritual pudesse ter momentos de dúvidas? Bom, é possível. É possível porque era homem finito, homem com todas as possibilidades de cair, de desligar-se daquele que dá o poder, daquele que dá as certezas. E no episódio que vem narrado em Mateus 11, 2 e 6, nós podemos ler a dúvida de João Batista. Mateus 11, E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe:
És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Este episódio precisa de ser contextualizado. Sabemos que João Batista, no desempenho da sua missão de chamar o povo de Deus ao arrependimento e ao batismo, para que pudessem receber o Messias, vai chamar a atenção do rei Herodes para as suas imoralidades. E por isso, porque mexeu com alguém que tinha o poder, ele é preso e corre agora risco de vida. Jesus, a quem ele reconhece como libertador, como Messias, segundo a informação que temos em Mateus 4,12, e podemos lê-la, sai da Judeia nesse momento. Em Mateus 4,12 diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Talvez nos possa fazer um pouco de confusão, não é? Então Jesus sabe que o seu primo, Jesus sabe que aquele que preparava o seu caminho foi preso e sai de Jerusalém, vai para a zona mais sul do território, para a Galileia, para Cafarnaum, e não age em socorro do seu primo, em socorro daquele que era o seu colega da missão. Se nos lembrarmos do Velho Testamento, vamos ver que todos os libertadores que vieram em socorro de Israel, que Deus destinou para serem guias e libertadores de Israel, trouxeram sempre à nação autonomia e também um reavivamento espiritual. Portanto, era natural que João Batista esperasse o mesmo deste novo libertador. Foi o caso de Moisés, de Josué, dos vários juízes, de David, de Esdras, de Neemias. Sabemos que a política, o país, a nação, era governada pelos romanos e tinham, embora tivesse um rei que era um lacaio dos romanos. E então João Batista esperava que houvesse uma intervenção de Jesus para que a sua situação fosse resolvida e ele não tivesse dificuldades. Mas nada disso acontece. E ele sabe que Jesus sai daquela zona onde ele estava preso e vai para uma zona bem distante. E por isso envia os seus discípulos com esta dúvida. Sabemos que todos os homens pecam, não é? É isso que nos diz Romanos 3,23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E é natural que João Batista também tivesse destituído da glória de Deus naquele momento, naquela dúvida, da pureza, da retidão, do amor altruísta, e tenha pensado, sobretudo, na sua situação. Será que a resposta de Jesus à pergunta de João, enviada pelos discípulos, é elucidativa? Será que, se fosse dada a nós, seria suficiente? Ficaríamos satisfeitos com esta resposta? Talvez não, não é? Deus nem sempre responde da forma que gostaríamos. Mas, apesar de tudo, para João Batista, aquela resposta, embora não fosse a que esperava, foi bastante elucidativa. E porquê? Porque ele conhecia as Escrituras e sabia que aqueles milagres que Jesus fazia e que os seus discípulos lhe trouxeram, relatavam, eram os milagres que estavam preditos na profecia de Isaías que o Messias haveria de fazer. E isso foi o suficiente para o acalmar, para o tranquilizar, para ele renovar a sua fé, para ter a certeza de que aquele era o Messias. E ele descansou em paz. Ainda que lhe tirassem a vida, ele saberia que aquele que anunciava o reino de Deus
tinha o poder para lhe dar novamente a vida. Ele sabia que o reino de Deus estava a ser pregado a todos os seus concidadãos. E isso era mais importante do que Jesus preocupar-se com a sua situação. O conhecimento da palavra de Deus é essencial para termos tranquilidade na hora da aflição e da decepção. Outra lição que também podemos tirar aqui deste trecho é que quando temos inquietações, quando temos dificuldades, quando estamos decepcionados, devemos levar as nossas dificuldades a Jesus. Foi isso que João Batista também fez, não é? Em Filipenses 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo dá-nos também esse conselho. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E qual é o resultado? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que assim seja. Por vezes, a nossa vontade, aquilo que nós desejamos, é um tropeço à nossa fé. É o entrave à entrada do reino de Deus na nossa mente, no nosso coração. Vamos ter agora momentos de oração. Estamos numa reunião de oração e teremos a oportunidade de orar para que Deus nos ajude a dominar o nosso eu, a controlar o nosso eu, a morrermos para o nosso eu, para que Jesus possa fazer em nós a sua vontade. Temos também alguns motivos de oração. A nossa irmã Isabel está prestes a ter a sua bebé. Vamos orar, a nossa Isabel Mendonça, vamos orar por ela, que Deus a possa estar com ela, que possa ajudar os profissionais de saúde que vão estar com ela. Temos a nossa irmã Célia Silva, que aguarda uma operação ortopédica, um tornozelo, salvo erro. Oraremos também por ela. Com certeza que teremos outros assuntos de oração. Vamos orar também por esses assuntos que nós sabemos, individualmente. Lembrava também a nossa irmã Isabel Sancho, na sua condição de saúde muito difícil, que Deus possa também ajudá-la e aliviar-lhe os sofrimentos. Cada um individualmente, também em casa, cada um, ou em família, no caso de estarmos em casa, poderemos orar por estes assuntos. Terminaremos depois com um amém que eu direi aqui da frente. Deus seja louvado. O segundo episódio que trazíamos para meditação está relatado em Lucas 24, 13, até ao capítulo 35. Lucas 13, peço desculpa, Lucas 24. O capítulo é 13, o versículo é 13. Portanto, 24, 13. Estamos já numa outra fase dos Evangelhos, já depois da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição também. E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 11 quilómetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou
e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleófas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que redimisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres de entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele, Jesus, lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica connosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-o, e lhe deu. E abriram-se-lhe os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como foi conhecido no partir do pão. Então, temos aqui dois discípulos de Jesus, provavelmente teriam pertencido àquele grupo dos 70 que foram enviados por Jesus, sem saber o que fazer. Não é? O seu mestre acabava de ser condenado e morto, de forma vergonhosa para qualquer judeu. E então decidiram afastar-se daquela cena, ir para uma outra povoação. Fugiam da cruz. E à medida que se afastavam, mais se esvanecia a esperança. É uma experiência que pode acontecer a qualquer um de nós. À medida que nos afastamos da cruz, perdemos a esperança e perdemos, sobretudo, a oportunidade de ver que o sepulcro está vazio, que há esperança em Jesus Cristo. No verso 19 nós vemos que eles até reconhecem que Jesus, profeta, é poderoso em obras e palavras, mas não conseguem ver a mais além disso. Por vezes nós também reconhecemos Jesus, reconhecemos as Escrituras, reconhecemos que realmente devemos ter Jesus como nosso guia, mas o nosso eu sobrepõe-se. As nossas necessidades que nós criamos sobrepõem-se. Não vemos aqueles discípulos preocupados com uma situação que devia preocupar qualquer judeu. O véu no templo tinha sido rasgado, de cima para baixo. O cordeiro tinha fugido das mãos do sacerdote. Não tinha havido sacrifício. Isso era uma preocupação para qualquer judeu, ter interrompido a cerimónia da justificação. As verdades que o Mestre tinha revelado mais do que uma vez, e poderíamos ver isso em Mateus 16, 21 e Mateus 20, 17, em que ele, o Mestre, seria entregue aos sacerdotes e aos principais e que estes o entregariam aos gentios para ser crucificado, não foram tidos em conta por estes discípulos. Jesus disse também que ressuscitaria ao terceiro dia. Eles também não tiveram isso em conta.
As mensagens que Jesus ia transmitindo não faziam grande efeito na sua vida, porque estavam focados apenas naquilo que eles desejavam. Jesus tenta sacudi-los e despertá-los naquele momento com estas palavras: nécios e tardios de coração, para crerem em tudo o que os profetas disseram. Se calhar, tentando-nos fazer lembrar de umas outras palavras que Jesus teria dito numa outra situação de aflição, de tempestade no mar. Homens de pouca fé, por que duvidais? Aquele companheiro de viagem usou todas as técnicas para fazer despertar aqueles discípulos. Usou toda a teologia, começando desde Moisés, falando do Messias que havia de vir, mas nada fazia efeito. Na nossa vida, provavelmente, já tivemos essa experiência com algum amigo que tentámos trazer a Jesus, com algum companheiro de trabalho, com algum filho, com algum familiar, que tentamos despertar a sua fé com estudos bíblicos, levando uma revista, levando um folheto, empenhando-nos, mas os esforços parece que são em vão. Não desanimem. Veremos mais à frente como as coisas podem ser diferentes. Mas parece que há uma coisa que ficou do convívio com Jesus: a hospitalidade. Eles preocupam-se com o que pode acontecer àquele viajante se continuar a viagem durante a noite. E então obrigam-no quase a ficar em sua casa. E não só são hospitaleiros, como lhe dão honras e a primazia de estar à mesa, de ser ele a partir o pão e ser ele a pedir a bênção sobre o pão. Nas nossas situações em que queremos trazer alguém a Jesus e que sentimos que, por vezes, o nosso esforço parece que está a ser em vão, não se preocupem. Continuem a ser autênticos. Continuem a apresentar Jesus como autor e consumador da nossa fé. Continuem com o vosso exemplo. Continuem a interceder. E mais tarde, pela força do Espírito, com certeza que um milagre acontecerá. E depois de poderem conviver à mesa com aquele estranho viajante, eles reconhecem que aquele estranho viajante não é mais nem menos do que o seu mestre. E se até ali estavam desfalecidos, fizeram com dificuldade aqueles 11 quilómetros até Emaús, agora propõem-se ir novamente, e durante a noite, com os perigos todos que a noite tem, fazer novamente os 11 quilómetros de regresso a Jerusalém, para anunciar aos seus discípulos, aos seus companheiros como discípulos, que Jesus afinal está mesmo vivo. E eles fazem essa viagem para chegar até Jerusalém. Não deixemos de partilhar as boas novas. Não deixemos de partilhar as nossas experiências com Deus, as nossas experiências de fé com os nossos irmãos. Até, nem que seja apenas um versículo, numa mensagem por telefone, num telefonema, apenas um versículo pode fazer toda a diferença. Lembram-se o que é que os discípulos disseram quando Jesus falava das Escrituras desde Moisés? Diziam que sentiam que o seu coração ardia. Que seja essa a nossa experiência quando abrimos, quando falamos da Palavra de Deus. Que o nosso coração possa se sentir aquecido por essa palavra. Vimos na reflexão que fizemos destes 2 episódios que os nossos desejos, por vezes, nos obscurecem verdades essenciais à nossa vida espiritual e à nossa confiança em Deus, fazendo-nos ter expectativas fora dos planos de Deus para nós, com consequente desilusão e dúvidas na nossa fé. Que Deus nos possa dar a vontade de conhecer a sua
mensagem, de se conhecer o seu plano para nós, através da meditação, através da oração, através do estudo da palavra. Porque essas são as ferramentas que nós vimos há pouco, no início, as ferramentas que Deus nos dá para corrigir, para ensinar, para que possamos ter uma plena vida com Jesus. Vamos ter mais um momento de oração e propunha que, neste momento, nós pudéssemos orar para que Deus criasse em nós a vontade, o fervor do estudo da Palavra de Deus. Que pudéssemos também orar pelo Espírito Santo, para que nos pudesse esclarecer, para que nos pudesse consolar em todas as nossas dificuldades. Que o nosso eu não possa ser um entrave à ação do Espírito na nossa vida. Podemos também orar por alguma situação de algum conhecido, de algum familiar que nós gostávamos que ele entregasse a sua vida a Jesus e temos sentido que há uma certa dificuldade, que há muita resistência da sua parte. Que possamos também incluir na nossa oração essa situação para que o Espírito Santo possa atuar. Terminaremos depois com a mãe aqui à frente. Vamos então orar?